E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Lucas, capítulo 7. Um centurião revela sua fé em Jesus. Havendo concluído suas instruções aos seus discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe conceda esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena como a sua palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Jesus ressuscita um jovem na multidão. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dele e a encorajou: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. João manda saber quem é Jesus. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estavas para chegar, ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: És tu aquele que estavas para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e de todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros: Ide e relatai a João tudo o que viste e ouviste. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Jesus confere honras a João. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Quem saíste para ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saíste a contemplar? Um cavaleiro vestido de roupas finas? Ora,
Os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, o que foste observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, os ouviram. Ao ouvir as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas para as outras: nós vos tocamos flauta e vós não dançaste, entoamos lamentações e vós não choraste. Assim tens agido, pois veio João Batista que não come pão e não bebe vinho, e julgais, este está com demônios. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais: eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Uma pecadora unge a Jesus. Tendo sido convidado para um dos fariseus, por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se com ele, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e posicionou-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugava com os próprios cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem for de fato profeta, bem saberia que nela está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amarás mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Essa, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoadas estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar:
Quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Fiquem todos na paz, até o próximo vídeo. Paz.